Mantra do dia. Gente, faz semanas que eu estou com isso na cabeça, que é entre uma ação e uma reação existe um espaço. E é nesse espaço que a gente se desenvolve. A gente tem vivido tempos muito difíceis, exploratórios, de descobertas, né? Então, essas descobertas e essas novas coisas que a gente tem que lidar nos colocam, às vezes, em algumas situações com um todo, né? No ambiente que a gente vive, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, seja com as nossas relações do trabalho, ou seja, qualquer ecossistema que a gente está envolvida, a gente tem as relações que a gente lida. E às vezes a gente se depara com reações das pessoas àquilo que nós fizemos, ou a algo que fizemos, ou algo que nós dissemos. Então a gente se depara com esta reação, o que nos move a ter uma ação, uma outra reação em cima daquilo. E é neste espaço entre uma ação e uma reação que tudo se desenrola para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, se você acordou e se deparou com aquilo, pá, caiu assim no teu colo uma bomba, aconteceu alguma coisa e você, na hora, no calor da emoção, vai lá e reage e fala o que você acha que você tem que falar e não pensa sobre aquilo, qual a probabilidade daquilo dar muito ruim, né? Dá merda. Tipo, é grande, porque você, no fim, foi pura emoção. Você se colocou a emoção do momento e, foi que foi, plau. Super humano, faz parte. Por isso estamos aqui nessa reflexão. Mas, e se antes da gente reagir, né, a reação das pessoas, a gente conseguir parar e pensar um pouco, não só pensar, mas sentir e observar tudo aquilo que está envolvido. E só o fato de você não reagir com o teu primeiro instinto, porque o primeiro instinto é instinto, ele é um pouco animal às vezes, e normalmente ele vai estar atrelado ao seu sistema de defesa. Normalmente o seu primeiro instinto é tipo de se resguardar, de ter alguma atitude que te preserve, né? Então, quando você tem essa pausa para entender que entre uma ação e uma reação, então a ação do outro para você, a ação de algo que você vai ter que reagir àquilo, você tem que gerar um movimento, vai ter que gerar uma ação daquilo, esse espaço, se você usa ele de maneira com parcimônia, para você conseguir entender e separar o que é seu, o que é do outro, o que está subentendido, está mal explicado, o que está sendo interpretado de maneira equivocada, não é isso que eu quis dizer, não é essa vibe, não é essa linha que eu estou querendo falar, o meu tom de comunicação está sendo equivocado, está chegando equivocado. No fim do dia, são pessoas, né, para todos os lados, dentro de empresas, fora de empresas, na família, no grupinho do WhatsApp, no grupinho dos empreendedores, no grupo da família, são pessoas. E essas pessoas, elas têm as suas verdades, as suas referências, os seus tempos, né, e as suas experiências que fazem que elas reajam a X ou a Y em determinadas situações. E o mesmo vale para nós. Então, a minha bagagem, a minha experiência, os meus interesses de estudo e de leitura me fazem reagir de um jeito A ou B a determinadas situações. Em alguns casos, algumas situações me dão muito medo e eu reajo de outras completamente diferentes. Então, quando eu me deparo com situações que eu nunca vivi pela primeira vez, é óbvio que vai gerar uma ansiedade aqui dentro, latente, tipo, corporal mesmo. Então, nesse espaço, ele é um espaço que você pode aproveitar para se desenvolver. E a melhor parte é que é você com você mesmo. Você vai
depois externalizar isso. Mas se você com você mesma, você pode entender o que é seus sentimentos que está colado com aquela situação, com aquilo que você está lidando, o que é do outro, que não é teu, mas que você está, né, se envolvendo naquela noia ou naquela situação que é daquela pessoa. Aquela pessoa tem que olhar para isso, não você. O que você não tinha pensado dessa situação que você poderia resolver? Então, assim, alternativas de resposta, alternativas de caminho, alternativas de solução. Ah, só tem essa solução? Pum, é a solução 1. Foi essa que eu pensei e é isso. Deixar o seu pensamento vagar e trazer novas ideias. Às vezes não é o caminho mais óbvio, às vezes é uma coisa mais simples, ou às vezes a coisa simples não é a primeira coisa que você pensa. Você pensa aquilo que a gente já está acostumado, né? Então, esse espaço, ele pode ser muito próspero, ele pode ser muito rico se você tiver paciência de parar para observá-lo. Se você tiver paciência de não reagir no primeiro instinto. E se você tiver paciência para entender que isso é uma dinâmica entre duas pessoas ou mais pessoas, né? E que a outra pessoa também provavelmente está vivendo os mesmos dilemas que você, no sentido de, estou interpretando a mensagem correta? Essa pessoa, ela está vindo bem intencionada, querendo resolver isso, porque às vezes está parecendo que não. Ou não, às vezes ela está parecendo que sim. Ou não, é só um mal entendido que ela está bem intencionada, mas se atrapalhando nas suas ações, que parece que ela está mal intencionada. Sabe como a gente às vezes resolve isso? Com uma conversa ou com um tom, né? Olha, eu tô querendo ir para esse caminho, eu tô olhando para isso, eu tô resolvendo dessa forma. Isso ajuda muito. Mas eu queria trazer esse olhar para não reagir de primeira. Isso não quer dizer que você não vai reagir, não quer dizer que você tem que ser, né, sangue de barata e não ter emoções. Mas você vai tomar ações depois que você digerir esta reação instintiva, esta reação animal, esta reação visceral em muitos casos, e entender o que está na mesa, entender, separar o que é o que é meu aprendizado, o que é medo, o que é fuga, o que é falta de conhecimento da minha parte, o que é eu estou me lidando pela primeira vez, o que é do coleguinha que não é meu. Então, assim, a hora que se separa, que você abre, você desmembra essa ação e essa reação, você consegue olhar isso com mais carinho, com mais cautela, abre possibilidades para você desbravar novos caminhos, desbravar novas soluções que ainda não tinham vindo à tona. E assim se desenvolver nesse espaço entre uma ação e uma reação. Então, não esqueça disso, cada vez que você lidar com caiu no teu colo, bomba, chegou, agora, respira, calma, entende o que está acontecendo na mente, no corpo e com seus sentimentos, digere o assunto, escreve alguns casos, desenhe em outros casos as possibilidades que você tem, as hipóteses daquilo, por que você acha que você se sentiu assim ou assado. E vai ajudar a gente ter conversas mais produtivas e ações mais prósperas para desenvolver esses relacionamentos, para desenvolver essas situações que às vezes, no primeiro caso, parece muito assustador, mas que depois que você dá essa pausa, você dá esse respiro, a gente entende que esse é o lugar do desenvolvimento, esse é o lugar que por mais difícil que seja, qualquer situação que a gente precise lidar, é através dela que você vai crescer, que você vai evoluir, que você vai ficar mais forte, você vai ser uma pessoa mais madura, mais profissional, mais saudável, mais várias coisas que ao passar por isso te traz. E passar por isso com parcimônia ajuda você a condensar esses aprendizados, essa sabedoria.